Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma aula, né? Vamos lá, meu nome é Cleberson Figueiredo, você já sabe, essa é a aula de número 5, salvo engano, a aula que nós vamos falar sobre o fechamento do contrato. O cliente já decidiu, vai fechar com você. Lembra lá atrás, na aula 2, onde você viu como captar cliente de forma orgânica, de forma gratuita? Faz uma conta no Instagram, coloca um nome bem objetivo, chega a manifestar alguma opinião ou uma palma, um ok, um joinha, um elogio em publicações dos órgãos de trânsito e de pessoas que trabalham com o direito de trânsito de um modo geral. Você também aproveita para fazer esses comentários, essas participações nos Instagrams de associações de motorista por aplicativo, motociclista por aplicativo, principalmente Uber e iFood. Igualmente, associações e sindicatos de motoristas de ônibus, carreteiro, caminhoneiros, ou seja, motoristas profissionais e também taxistas. Vocês vão conseguir ter uma boa demanda. Faz também ali nas redes das locadoras. Tem muitas pessoas que alugam carro, acabam sendo multadas e aí você vai trabalhar na defesa dessas pessoas, tá bom? E depois a gente viu o atendimento ao cliente de forma valorizada, de forma a passar para o cliente a confiança necessária, a sua expertise, o seu conhecer, o seu jeito de trabalhar, usando palavras positivadas e jamais deixando o cliente perceber a sua insegurança ou o seu início naquela atividade, ou mesmo o seu desconhecer, a sua dúvida sobre alguma pergunta, alguma observância que o cliente eventualmente possa ter te passado, assim também como evitar falar demais, não falar para o cliente a metodologia de trabalho. Eu dei até algum exemplo aqui que aconteceu no meu escritório. Depois veio quanto cobrar. Então, a gente vem caminhando numa ordem cronológica lógica, uma ordem lógica, para que a gente chegue até aqui e possa prosseguir. Então, vai tendo paciência, vai tendo calma, que a gente vai chegar na parte prática daqui a pouquinho, tá bom? Não vai demorar muito, não. O cliente foi captado, ele tirou as dúvidas, ele ganhou confiança, ele gostou do seu valor e resolveu fechar. E aí você vem para o fechamento do negócio. O que fazer? Primeiro ponto, você vai pedir ao cliente a CNH ou identidade com CPF, documento do veículo, comprovante de endereço, notificação de autuação ou notificação de penalidade ou as duas notificações. Muitas vezes eu pontuo defesa da notificação de autuação no momento da JARE, no momento da notificação de penalidade. Acontece e dá certo. Então você vai pedir esses documentos, repito, CNH, que é o documento pessoal, comprovante de endereço, documento do veículo e notificação daquela infração. Quando você pegar essa documentação, você vai fazer o contrato e a procuração, passa para o cliente assinar. Se você é advogado ou advogada, não precisa reconhecer firma, basta você ratificar o documento, se identificando como advogado. Já se você não for advogado, ainda é um bacharel, é um operador de direito, ou não é nenhum dos dois, é um despachante que vem tomando curso também com a gente, o que acontece? Você vai ter que autenticar, ou melhor, desculpe, reconhecer firma daquela assinatura. Pode ser pela metodologia digital, pode ser pelo Gov, pode ser por qualquer aplicativo que gere a autenticação, o reconhecimento de firma daquela assinatura, então a validação daquela assinatura. Então você pode autenticar por qualquer meio digital que seja reconhecido, que tenha certificado, tá bom? Feito isso, você vai observar no contrato e na procuração alguns pontos, principalmente os que eu vou deixar como exemplo na procuração e no contrato que eu vou deixar aí para você. Vale ressaltar que não pode faltar no contrato a observação 1. Você não pode esquecer de colocar o objetivo. Qual é o objeto daquele contrato? Qual é o objetivo daquele contrato? Você vai colocar lá. O objetivo é apresentar, você bota assim, elaborar e apresentar recurso/defesa
de infração de trânsito sob AIT número tal, e bota lá o número do AIT. Não precisa se preocupar em colocar dia, hora, data, mês, não precisa se preocupar em colocar o artigo de lei, até porque quando você coloca o AIT, ele é único para cada cliente, cada pessoa, cada infração, então botou lá, já está resolvido. Você também não deve esquecer de colocar no seu contrato a questão do acompanhamento. Quem é que vai acompanhar? Não é você. Você não tem como acompanhar o processo. Então, vai ter lá uma cláusula dizendo o seguinte, que é de responsabilidade do contratante acompanhar todo o processo pela carteira digital de trânsito e ou correspondência enviada pelo órgão ao seu endereço e imediatamente informar o contratado, a você, sobre aquela movimentação. Você também não pode deixar de pontuar a questão dos honorários. Tem que ficar claro lá o valor que você cobrou, numérico e por extenso, e a forma de pagamento, dinheiro, cartão, 2 vezes, como foi o pagamento, tem que estar lá específico, tá bom? Na procuração, você deve colocar o seguinte, poderes específicos, aí você vai colocar lá este instrumento procuratório tem o objetivo de outorgar poderes para que o outorgado venha representar o outorgante na questão de defesa / recurso de infrações de trânsito que correm sob número, sob AIT número, aí você vai botar lá o número do AIT, ponto. Só isso aí já resolve o problema da procuração. Claro, se você observar que na procuração que eu vou deixar de modelo, ela não atende à sua necessidade, você faz as alterações. Mas vale ressaltar que você não deve esquecer ou mesmo alterar a questão da validade, porque tem alguns órgãos que são chatos, que procuram problemas, que não reconhecem procurações acima de 3 meses. Então, eu sempre deixo ali na procuração a validade indeterminada para o fim de defender os interesses jurídicos do outorgante na questão de infrações de trânsito sob AITs. Aí eu boto lá os números dos AITs quando é plural ou o número do AIT quando é singular. Fazendo isso, você não tem problema com o órgão de trânsito e também não vai ter problema com o cliente. O recibo, bem tranquilo, bem básico. Recebi do fulano de tal, a importância tal, por numérico e por extenso, referente ao serviço de elaborar e apresentar recurso de multas. Nunca use termos como garantia, garantido, não se preocupe não, fique tranquilo, a gente vai resolver, nós vamos resolver o seu problema. Isso tudo pode te causar problemas futuro. Você não vai resolver, você vai buscar a solução jurídica e você vai protocolar e vai trabalhar para o cancelamento, mas não é garantido, porque não é você que cancela, e sim uma mesa julgadora. Isto posto, é só você tomar certo cuidado com o que você fala. Mas tem uma coisa muito importante, eu tinha até feito um comentário sobre o que eu vou falar aqui agora e chegou o momento. Veja bem, toda vez que você for conversar com um cliente, tem que ser pelo WhatsApp ou qualquer outro meio que gere prova, que você consiga ter aquela conversa por um longo período, pelo menos 1 ano, caso você seja cobrado depois de uma suposta promessa que você não fez. Então, ligação é complicado, a não ser que você grave. O certo é você deixar gravado no WhatsApp ou no e-mail ou em algum outro meio que você consiga manter, guardar as provas, até para você salvaguardar o seu trabalho e a sua pessoa, né? No caso, a sua reputação, tá certo? Então, fechado o negócio, pegou a documentação, fez o contrato, fez a procuração, o recibo, deixou tudo registrado lá no WhatsApp, você vai partir para a mão na massa, que na verdade é o próximo vídeo. Então a mão na massa, veja que vai seguindo uma ordem cronológica. A mão na massa nada mais é do que você trabalhar em prol daquela defesa. Mas antes de colocar a mão na massa, você vai fazer aquela revista preliminar do problema do cliente. E por que você vai fazer isso justamente agora? Você não fez isso antes de receber o dinheiro? Eu vou te explicar. Quando você está no início da carreira de recurso de multas, é muito fácil você dedicar um tempo a analisar todo o caso antes de fechar negócio.
você vai analisar e acabou. Só que depois que você começa a ter uma boa clientela, isso fica impossível. Então já vai exercitando agora o jeito certo de trabalhar. E eu explico por quê. Você vai fechar em torno de 1, 2 clientes por semana no início. Logo em seguida, você vai estar fechando em torno de 1, 2 clientes por dia. Daqui a pouco você vai estar fechando 10, 12, 15 por dia. Só que tem clientes que têm 2, 3, 10, 15 infrações. Imagina você analisando o caso fático, todos os vícios, passando um relatório para o cliente e de repente ele não fechar com você. Fica complicado. Então o que você vai falar para o cliente é o seguinte: olha, o seu caso cabe recurso. E cabe mesmo. Todo caso cabe recurso. Então, o seu caso cabe recurso. Eu vou apresentar o recurso técnico, bem elaborado, bem fundamentado, e vou buscar o cancelamento desta infração. Ponto, é o que você vai fazer. O seu objetivo é este. Você não precisa analisar o caso concreto naquele momento, porque você vai perder tempo. Eu digo por experiência, eu fazia muito isso no início e realmente, a cada 10 clientes, 2 fechavam, 8 ia procurar uma outra pessoa e eu acabava me prejudicando, perdi um tempo muito precioso que hoje em dia eu não consigo, não disponho. Então, quando você fecha o contrato, aí você vai verificar o caso prático, você também vai solicitar com aquela procuração que você recebeu do cliente, aqueles poderes para você representá-lo, você vai pedir ao órgão de trânsito, você vai requerer com uma petiçãozinha que eu também vou deixar de modelo aqui embaixo, a cópia do auto de infração de trânsito. Então, você vai requerer a cópia do auto de infração de trânsito, também conhecida como AIT, para que você faça uma boa defesa técnica. Todavia, essa cópia do AIT geralmente chega para você ou pouquíssimo tempo antes do prazo de protocolo ou depois do prazo de protocolo, ou seja, eles fazem de propósito. Mas o que é que você pode fazer? Você faz a defesa prévia, entrega logo no órgão, entrega assim faltando 1 ou 2 dias para encerrar o prazo, e eu vou explicar isso aí por quê em aula específica. E quando você receber a cópia do auto de infração de trânsito, você pode aguardar a resposta da defesa prévia e quando você for de fato fazer o recurso, que é direcionado a JARE, você vai estar com o documento mais importante para o prosseguimento da demanda e, quem sabe, o cancelamento logo em seguida. Esse auto de infração de trânsito, que eu já disse, vou deixar um modelo de requerimento aí embaixo, é bem simples, bem tranquilo. Você pode pedir tanto enviando esse requerimento que eu vou deixar para você por e-mail. Por exemplo, Detran de São Paulo recebe por e-mail e a maioria dos órgãos de trânsito tem essa facilidade. Outros você pode protocolar pelo próprio site do órgão, que é o caso da Trans Salvador, você protocola lá no site do órgão, e alguns poucos não tem nem a opção de protocolar digitalmente e muito menos a opção de pedir pelo e-mail. Então você vai mandar pelo correio ou ir pessoalmente. Se for um caso do órgão de trânsito ser perto de onde você está trabalhando, vá pessoalmente. Leve os cartõezinhos, procure o mural que todos os órgãos têm e coloque o seu cartãozinho lá no mural. Eu também vou dar dicas de como fazer o cartão, do que deve ter no cartão, do valor que mais ou menos você vai gastar aí. Você vai investir para fazer 100 cartões, não minto, 1000 cartões. E onde é que você vai fazer isso? Claro, você vai fazer onde você achar melhor, mas eu vou dar as dicas de onde eu faço. E feito isso, você vai ao órgão de trânsito, deixa lá uns cartõezinhos, um panfleto, faz uma amizade, um feedback no local do protocolo para que você já comece a ter aí o início do entrosamento, né? O início do entrosamento com aquelas pessoas que certamente, gostando de você, da sua conversa, do seu jeito de trabalhar, vai começar a indicar você. Olha, tanto a Trans Salvador aqui em Salvador, quanto o Detran aqui também, pertinho de mim aqui em Salvador, eu tenho muitas indicações. Inclusive do CEINFRA também, tem uns 2 ou 3 funcionários lá que sempre indicam o meu serviço. Isso porque eu faço tudo com a forma técnica, profissional, não fico procurando zoada quando chego no órgão. Tem muitas pessoas que trabalham com recurso e ficam fazendo barulho, dizendo que está demorando, dizendo que protocolou, ou seja, procurando problema. Não, eu vou pedir sempre protocolando. Eu vou dizer que o processo está demorando, já ultrapassou o prazo, que eu preciso daquela resposta com urgência, nunca falando oralmente, e sim fazendo o protocolo. Eu vou pegar uma petição e vou requerer ao órgão que me responda. E esse órgão,
ele fica, muitas vezes, sobrecarregado de processos em decorrência do excesso de multas. Nós sabemos que a indústria da multa está aí e é por isso que estamos fazendo a indústria da defesa das multas, a indústria do recurso de multas. O que acontece? Eles têm muitas pessoas para fiscalizar e multar, mas tem poucas pessoas para julgar, e isso gera uma sobrecarga. Daí eu já peço o efeito suspensivo do artigo 285, que eu vou explicar para vocês na aula oportuna. Pessoal, fechou o negócio, pegou documentação, preparou a petição, protocolou no órgão. Inclusive, um detalhe, você pode, se o cliente te contratar muito próximo, hoje mesmo eu fui contratado para fazer 2 recursos, que vence agora segunda-feira. Eu já fiz para protocolar na segunda-feira, já que amanhã é sábado, não tenho como protocolar. Mas vamos lá. O que acontece? Eu não tenho a cópia do AIT. Então, quando eu for protocolar na segunda, eu já vou protocolar a defesa prévia e também o pedido de cópia do AIT para que seja enviado para o meu e-mail. Não pode esquecer de fazer isso, porque senão eles enviam para o seu cliente. Você tem poderes para representar o cliente, mas se você não informar que é para enviar para o seu e-mail, vai para o e-mail do cliente. E aí fica muito difícil você conseguir, porque o cliente muitas vezes não olha o e-mail, olha e não manda, aí é complicado. Então, pessoal, você tem que direcionar o pedido para você, tá certo? E, por fim, para terminar essa aula, você protocolou, você recebeu o AIT, você verificou os vícios do AIT, você já vai pontuando, já vai ticando cada vício e dentro de uma pasta daquele cliente, cada cliente você vai deixar uma pastinha. Você já vai escanear aquele AIT, se ele vier para você de forma física e se ele vier de forma digital pelo e-mail, que normalmente é assim que vem, você só vai transferir do e-mail para aquela pasta, já pontuando. Por quê, pessoal? Como eu disse, você vai ter muitos clientes, não vai dar para estar ficando pontuando isso depois. Então, tem um momento, já vai fazendo logo, porque senão você vai sofrer com a morosidade do seu próprio escritório, aquilo que os órgãos de trânsito sofrem lá. E se você acha ruim dos órgãos, então não copie esses erros. Voltando para aquilo que eu estava dizendo lá atrás, corroborando com o que eu estou falando agora, o que acontece? Quando você perde um tempo para verificar os erros, os vícios do processo do cliente antes dele fechar negócio, você está fazendo um trabalho de graça e que não é garantido que ele vai fechar. Quando você fechou o negócio, recebeu o dinheiro, a documentação e começa a verificar todos os pontos, os vícios e já vai preparando a defesa, você ali ganhou um tempo, você ali teve um custo-benefício muito melhor do que ter verificado lá atrás. Como eu disse, de 10 pessoas, 2 ou 3 é que vão fechar. Claro, a gente quer fechar com todos e pode ser que você consiga, mas normalmente nem todo mundo que entra numa farmácia compra remédio, nem todo mundo que entra numa loja de carro vai comprar um carro. Então nem todos que entrarem em contato com você vai de fato fechar negócio. Assim sendo, seguindo essas dicas que eu passei aqui, você vai ter um aproveitamento singular do seu negócio, tá bom? Pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado por assistir até aqui e vamos agora para a mão na massa.